Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Estamos falando dos pré-reformadores. Fizemos uma introdução, falamos do panorama em que se encontravam os pré-reformadores, que foi a Idade Média, e no episódio passado nós falamos de outras coisas, mas mais especificamente do primeiro pré-reformador chamado Pedro Valdo. Em seguida, nós vamos falar no episódio de hoje sobre o segundo pré-reformador chamado John Wycliffe, movimento esse que iniciou na Inglaterra. Vou pedir ao pastor Serlon para discorrer sobre esse pré-reformador. Amém. Meus queridos irmãos, John Wycliffe, ele viveu na Inglaterra e ele nasceu no ano de 1320 e viveu até 1384, 64 anos, portanto, de vida. E no antepenúltimo episódio que tivemos, nós falamos a respeito do contexto que gerou o surgimento dos movimentos de precursão da Reforma. E mencionamos que havia naquele contexto muitas mudanças, muitas transformações sociais, econômicas e culturais. E uma das transformações que nós mencionamos foi o surgimento das universidades. Por que eu estou falando disso? Porque foi justamente em uma universidade, na Universidade de Oxford, que John Wycliffe começou ali os seus estudos, né? Ele se formou ali, tornou-se professor dessa universidade e teve acesso aos textos da palavra do Senhor. Ele conhecia muito bem o grego, no qual o Novo Testamento originalmente foi escrito, e tinha também, naturalmente, o acesso à Vulgata, que era a tradução em latim da Bíblia, a tradução mais corrente, a tradução que a igreja usava. E ao se debruçar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, ele começou a se incomodar. John Wycliffe começou a perceber a distância, a divergência entre aquilo que os textos da palavra do Senhor ensinavam e a maneira como a fé estava sendo vivida naquele momento da história. Então, mais uma vez, a palavra de Deus tocando os corações, a palavra do Senhor iluminando as mentes, né? O Senhor fazendo pelo seu Espírito com que os olhos fossem abertos. E ele começa, então, a produzir alguns comentários, ele começa a fazer algumas observações em nível acadêmico e ele vai começar a criticar alguns pontos da maneira como o cristianismo estava sendo vivido. Por exemplo, ele contesta a autoridade do Papa. E aí, meus amados, sempre usando como base a Bíblia. Ele contesta a autoridade espiritual do Papa. Ele contesta a pretensão da igreja de que só os membros do clero tivessem a condição de ler a Bíblia, de entendê-la. Então, isso está ligado a mais tarde a doutrina, né, que Lutero vai trazer do livre exame das Escrituras. Só que havia um problema. Como é que o povo poderia ter o exame das Escrituras, ler a Bíblia, se a Bíblia estava em latim? E aí, então, ele faz uma coisa extremamente importante. Wycliffe vai traduzir o Novo Testamento para o inglês. Como ele conhecia o grego, ele vai no grego e traduz do grego para o inglês o Novo Testamento. Ele concluiu essa tradução em 1380, né? É conhecida como a Bíblia de Wycliffe, né? E aí, mais tarde, alguns anos depois, com a ajuda de alguns outros colaboradores, ele traduz também o Velho Testamento, só que não do original hebraico, ele traduz do latim, né, da Vulgata para o inglês. Então essa é uma das primeiras traduções da Bíblia para um idioma nacional corrente. E talvez os nossos amados irmãos, aqueles que gostam, né, de estudar a história, de conhecer, talvez pensem, mas se esse homem viveu no século XIV, bem antes de Lutero, né, bem antes de Lutero, e houve outros que se levantaram e foram mortos, como John Hus, que nós veremos mais adiante. Por que John Wycliffe não morreu? Por que ele não pagou com a vida por essa contestação à igreja? E aí nós sabemos que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele intervém nos fatos, mas falando historicamente, né, claro que foi uma providência de Deus, mas Deus fez com que ele fosse protegido por um grupo de nobres,
nobres ingleses deram proteção a ele, então ele não vai morrer como outros precursores da reforma. Uma outra coisa que ele também criticava era a suntuosidade do culto. O culto se tornou algo completamente diferente, né? Se nós olharmos no Novo Testamento, o que era o culto? Né? Tem até aquele texto maravilhoso de Paulo, né? Dizendo que quando a igreja se junta, não tem revelação, tem salmo, tem doutrina, né? Tem, enfim, revelação. Então, o culto do Novo Testamento era um culto muito simples, ele resgata essa simplicidade do culto. São elementos fundamentais. E vão surgir, né, os lollardos, que algum dos irmãos pode depois comentar, né, que vão difundir, vão levar essas ideias de Wycliffe para outros lugares da Europa e vão chegar lá na região da Boêmia, que hoje é a República Tcheca. O João Hus foi muito influenciado pelo John Wycliffe. Então, assim, são algumas considerações iniciais que nós poderíamos fazer a respeito desse homem que Deus usou ali, né? Então, John Wycliffe, na Inglaterra, o período dele foi 1320 a 1384, obra, além de ser um pré-reformador, ele teve a virtude de traduzir a Bíblia para o inglês. A Bíblia em latim, a Vulgata, né, que era a tradução, a versão latina, né, da Bíblia. Ele também criticou o poder do Papa, criticou a venda de indulgências, defendeu a Bíblia como única autoridade para a fé e seus seguidores se chamaram Lollardos. Exatamente. Exatamente isso mesmo. Lollardos, esse aqui eu copiei, estou repassando. Termo holandês medieval, entre aspas, Lolaert, eu não sei a pronúncia como é, estou lendo no português, que significa murmurador, que foi usado como uma forma pejorativa para se referir aos seguidores de John Wycliffe. Isso. Então, na visão da igreja, eles eram murmuradores, mas não, eles eram pré-reformadores, eles defendiam a verdade bíblica. E o pastor Serlon citou aqui que John Wycliffe, ele viveu numa universidade, que foi aluno e depois passou a ser professor. Bom, esse termo universidade merece também um comentário, né? Pois... Pode fazer, pastor? Talvez podamos fazer um programa só sobre universidade, que vale a pena, né? Mas eu queria fazer uns comentários sobre o Wycliffe ainda. Sim, eu tenho muitos comentários sobre ele ainda. Lembrar o seguinte, o Wycliffe tem um detalhe que você tem que lembrar, que ele, por exemplo, ele combatia a propriedade da igreja. O que ele falava? Ele falava o seguinte, a igreja, tem até um livro que ele escreveu aqui, sobre a propriedade privada. Ele afirmava o seguinte, que a propriedade emanava de Deus. Então ele considerava o seguinte, que a igreja, qualquer propriedade, olha só o que ele fala, qualquer propriedade na mão do clero é basicamente pecaminosa. Então ele achava que a igreja não devia ter propriedade, a propriedade era de Deus, não devia ter propriedade, então esse era o pensamento dele. Agora, ele aproveitou, o Wycliffe aproveitou uma coisa, aproveitou o momento em que tinha dois papas, né? Tinha o Papa Clemente VII e tinha o Urbano VI, esses dois papas estavam com dois papas no poder. Quais as localizações? A igreja está dividida. Um era Roma, né? O francês, né? Um clero francês. Aí o que acontece? Ele aproveitou isso aí para ele também, nesse vácuo, ele entrou ali com os pensamentos dele. Agora, você vai ver aqui o que acontece. Ele chamou os dois papas de anticristo, né? Ele chamou. Agora John Wycliffe, a questão é a seguinte, ele condenou a transubstanciação. Isso. Transubstanciação é o quê? É a questão da mudança do pão e vinho para corpo e sangue mesmo, como fosse o próprio corpo, né? Físico. É uma heresia romana, né? Uma heresia forte romana. E como o Serlon falou muito bem, traduziu a Bíblia para o inglês, né? Agora, ele defendeu o direito da igreja, o direito do povo ter a Bíblia, sabe? Hoje nós temos, Bíblia tem... E ele reclamou muito da igreja intrometendo na questão do Estado, sabe? Reclamava muito a intromissão da igreja. Então, ele, na verdade,
você vai ver o seguinte, que ele foi identificar muito com os pobres, já também seguindo o princípio e Pedro Valdo também, né? E Pedro Valdo também, o Valdo, se identificar com os pobres também. E ele condenou, então, esse poder grande do papado, condenava mesmo. Agora, eu queria lembrar uma questão seguinte, que o Valdo, uma coisa que eu acho que o Wycliffe é importante, e foi o seguinte, que ele aos 18 anos, ele estudou filosofia e teologia, né? 18 anos ele começou a estudar, já estava ali aprofundado nos estudos, e depois de toda essa questão dele de se levantar contra o poder papal, nós vamos observar que ele foi morto, ele foi morto, assim, ele morreu, aliás não, depois da morte dele, o que foi feito? Arrancaram ele do túmulo, tacaram fogo, queimaram os ossos dele, jogaram no rio os ossos dele, ou seja, ele foi queimado, arrancado depois de morto mesmo, tirado do túmulo e jogado. E tanta raiva ficar dentro da heresia, falar que ele era herege. Condenação póstuma, né? Pô, após a morte, acho que, eu não lembro se teve outro caso igual esse, não. Teve outros casos. Teve outro caso, eu não estou lembrado, desse que te arrancar, não, pré-reformador não teve nenhum não, acho que foi o caso dele. Os pré-reformadores foi só ele. Que faziam muito isso, né? Mas a questão de mostrar que ele era um herege mesmo, certo? Então tiraram os ossos mortais dele, queimaram e jogaram no rio. Então, nós vemos que foram homens que, a questão dele, ele queria mostrar que a Bíblia tinha que ter uma linguagem simples para o povo entender a Bíblia, certo? Nós vamos observar que todos eles vão seguir uma sequência até chegar em Lutero, defendendo a palavra, defendendo a simplicidade da Bíblia, do ensino da palavra, de examinar a Bíblia. O povo tem direito a examinar a Bíblia, não só o clero examinar a Bíblia, o povo tem direito a examinar a Bíblia. E entender o que a palavra diz. Então ele é considerado a estrela da reforma. Por quê? A estrela da reforma? Porque ele preparou, muitos consideram que ele preparou o ambiente para a reforma de Lutero depois. Então, por isso que ele é chamado a estrela da reforma, Wycliffe. Viu? Perfeitamente. Um detalhe importante na vida dele aí, né? Muito bem. Algum comentário sobre os Lollardo? Acho que ficou suficiente, né? A explicação dada. Eles só reforçando, né? Eles se espalharam pela Europa, por vários lugares, e chegaram até o leste europeu, né? O centro-leste europeu. É uma coisa formidável, porque esses homens, eles abriram mão de ter uma vida, né? Uma vida de construir uma profissão, de se estabelecer um lugar e se colocar a serviço da difusão dessa mensagem. Sim. Bom, agora, esse aí foi antes, a condenação do Wycliffe foi depois daquele concílio de Constância, né? Aquele concílio condenou antes e depois da morte dele. Agora, o Lollardo aí, eu queria lembrar, ele defendia também a leitura da Bíblia. O Lollardo defendia a leitura, mesma coisa do Wycliffe e os demais. Seguidores de Wycliffe. Você vai ver que a questão da Bíblia em inglês, né? Sim. É a Bíblia traduzida. E também a questão da pobreza, porque ele falava como eu acho que o Serlão falou, sobre a questão do clero tá com abundância tudo ali, desperdiçando tudo ali. E ele também, a rejeição a dogmas, rejeitava muitos dogmas do romanismo e algumas cerimônias, a cerimônia que eles rejeitavam também. Então eles foram ali, saíram pela Inglaterra, espalhando ali sua mensagem ali para quanto é lado ali. Então, esse Lollardo, né? Sim. Então isso aí foi outro detalhe também que eu ia lembrar aqui. Agora, algumas coisas que depois o Wycliffe aqui condenou, nós vamos ver depois em Lutero, até a questão da Eucaristia, né? Essa questão tudo que ele condenou, a forma que era feita ali. Depois nós vamos ver em Lutero, muitas coisas também, Lutero se levantando, e eu acho que chegou um momento em que muitas coisas que ele falou, Lutero vai usar também, certo? Então, isso é importante lembrar, que é a continuação dos pensamentos de um para o outro. Um morre, vai ver o outro que levanta e continua ali. Sim. O mesmo pensamento, né? Perfeitamente. Bom, falamos de John Wycliffe, seus seguidores chamaram-se Lollardos, já falado aqui, e logo em seguida, vamos deixar para falar das universidades em outro momento, mas foi nesse tempo que surgiram as universidades. Todos nós já temos um conceito, mas tem alguma coisa 1.200, a universidade é 1.200 a universidade, mais ou menos. 1.200, né? Por aí. Pois é. Então vamos falar do próximo pré-reformador chamado Jan Hus, que
iniciou seu movimento, não sei se ficou totalmente, o pastor Serlon aqui poderá falar, na Boêmia, que é a República Tcheca. Por favor, pastor Serlon. Bom, na época a Boêmia era uma região que fazia parte, né, daquela estrutura política, né, estatal que era o Sacro Império Germânico, muito amplo, muito grande. E Jean Hus é mais um resultado desse contexto todo. Também estava em uma universidade, a Universidade de Praga, e ele recebeu uma influência muito grande dos Lollardos. Então, por meio dos Lollardos, ele recebe todas essas ideias que vêm do John Wycliffe. Então, tudo aquilo que se aplicou ao Wycliffe se aplica também a Jean Hus. Em quase tudo ele segue, mas acrescenta alguns outros elementos, né? Alguns entendem que ele é o mais imediato precursor do Lutero, né? Embora, né, haja alguns pré-reformadores que vieram depois dele, mas é aquele que mais se assemelha na sua atuação ao Lutero. E algumas coisas às quais ele dava ênfase: a leitura da Bíblia, a palavra de Deus como única e suficiente autoridade doutrinária, a participação dos fiéis no culto, né, e não apenas como ouvintes. Então, ele falava do idioma nacional sendo usado nas celebrações, lembrando que as missas eram em latim. A gente ouve até algumas pessoas com mais idade, né, que falam que chegaram a ver celebrações em latim. Imagina aquela época na Europa, tudo em latim, o povo não entendia. E o povo, inclusive, não podia participar do canto, né, do louvor. Havia ali os corais que eram somente dos próprios membros da igreja. A questão da eliminação desses dogmas que eram vistos como dogmas que não tinham respaldo na Bíblia. E a grande questão é que esse movimento do Jean Hus, os seguidores deles são chamados de hussitas, ele acaba sendo visto como uma ameaça à própria unidade política. E Jean Hus, ele acaba sendo não só um problema para o papado, mas também um problema para o poder político estabelecido naquela época. E ao contrário de Wycliffe, né, que não foi martirizado, não foi executado, né, embora tenha acontecido essa situação que o pastor Luiz Eugênio mencionou, no caso de Jean Hus, ele vai ser executado, ele vai ser morto, né, ele vai ser condenado pelo Concílio de Constança, em 1415. E um detalhe, quando ele comparece no concílio, ele compareceu com um salvo-conduto, né, com uma promessa de que ele teria ali a sua integridade física respeitada, mas ele não foi, traiu-se isso, né, não se cumpriu com a promessa e ele acaba sendo martirizado. E tem até aquela famosa expressão, né, que ele teria dito, né, mas o pastor Luiz Eugênio mas é isso mesmo. Dúvida, né? Não coloque dúvida, não, é isso mesmo, tá certo. Não foi a expressão. Como é que é, pastor Luiz Eugênio? Não, ele diz o seguinte, aqui está até escrito aqui, ó: hoje vocês estão matando um ganso. Rus, a tradução é ganso, né? Ele diz o seguinte: mas em breve Deus levantará uma águia, que é Lutero, né? Então isso aqui, vocês não poderão matar. Profetizou, né? É uma profecia que ele colocou, profecia, né? Na morte dele. Muito bem. E a execução de Jean Hus é muito triste, né? Assim, queimado vivo, eles colocam uma mitra, né, na cabeça dele com desenhos para mostrar que ele seria um herege, né? O sofrimento, né, que ele passou. Então, assim, esses homens, eles literalmente deram a vida pela causa do evangelho genuíno, né? Foram homens que não recuaram. E os hussitas depois vão ser também perseguidos. É muito importante, irmãos, vejam, nós hoje temos a Bíblia em nossas mãos, temos o privilégio de meditar nas Escrituras, e isso custou, né, esse preço altíssimo que esses homens pagaram, homens que não tiveram a sua vida por preciosa, homens inteligentes, homens instruídos e, sobretudo, iluminados por Deus. Agora eu queria lembrar também dele, John Hus, lembrar o seguinte, que, vamos lá, bom, aí, na República Tcheca, eu fiz algumas observações. Bom, aqui o Serlão falou que ele foi queimado realmente, e interessante que ele estava sendo queimado, e ele cantava hinos, cantava hinos. E ele fez uma coisa igual acho que
se eu me lembro, foi Estevão também fez a mesma coisa, ele falou o seguinte, na morte dele, a súplica na fogueira, ele falou o seguinte, ó, Senhor, Deus, pelos seus inimigos, ele orou pelos seus inimigos, certo? Orou pelos seus inimigos e cantava louvores enquanto ele estava sendo morto ali, certo? E aí meio aquelas chamas que ele profetizou de Lutero, que viria depois. Lutero veio 102 anos depois dele, né? Lutero. Exatamente. 102 anos depois. Então, o Wycliffe, ele entrou, o Hus ele pegou, deu continuidade ao que o John Wycliffe passou. Sim. Ele deu continuidade aos ensinamentos de John Wycliffe. Então você vai que é uma sequência de um com o outro aí. Ele entrou na Universidade de Praga aos 16 anos de idade, já entrou na universidade, começou a estudar cedo. É jovem, ele estudou agora. Ele foi convocado por Roma para explicar as pregações dele, porque só com a pregação dele muito forte, que Lutero vai pregar depois, era contra as indulgências. Ele pregava contra as indulgências. Então, aquela questão de vender o perdão. Ele pregava contra isso com veemência. Então, o que aconteceu? Ele foi convocado para Roma, para vir a Roma, e ele não foi, certo? Convocado para ir lá, para explicar, e foi excomungado por causa disso, certo? Excomungado, mas ele estava acostumado a ser excomungado, ele não estava nem aí, não. Certo? Continuava a mensagem dele, e eles prenderam ele primeiro, antes de matar, igual o Celon falou que realmente foi queimado, mas antes de matar, sabe o que fizeram com ele? Ele teve uma prisão domiciliar, tudo lá, foi preso, mas depois ele foi preso mesmo. O que fizeram com ele? Deixaram ele com fome. Deixaram ele aqui sem pão, ver se ele retrocedia no pensamento dele, mas não retrocedeu, não. Foi aí que mataram ele depois. Eles prenderam, vão ver se ele volta atrás aí e deixaram ele com fome, para ver se ele, na fome, ele retrocedeu sem pão, ver se ele com fome mesmo, ele retrocedesse do que estava falando, mas não retrocedeu, não. Foi aí que mataram ele depois também. Né? Interessante. É um homem que não tinha nada que fazer retroceder do pensamento dele, não, que ele tinha que... Por isso que as obras desses deram continuidade, porque ele condenava o abuso do clero, certo? Condenava, falava sobre isso, e mais uma vez, esse homem também, juntamente com os outros anteriores, nós falamos aqui dos outros, que falaram a mesma coisa da questão do povo ter direito a ler a Bíblia. É um negócio que eles trabalhavam muito para a questão da leitura da Bíblia, né? A Bíblia, a questão do povo ter esse direito também, certo? Bom, nós estamos caminhando para o encerramento desse episódio. Falamos aqui, neste episódio, de Jan Hus, 1372 a 1415, movimento reformista na Boêmia, antiga ou atual República Tcheca. Ele foi inspirado, como já falado aqui, por Wycliffe, condenou a corrupção do clero, defendeu a comunhão com pão e vinho para todos, ou seja, todos participarem do culto, como disse aqui o pastor Serlon, foi excomungado e queimado na fogueira no concílio de Constança. Isso. Seus seguidores chamaram-se os russistas. Uma lembrançazinha aqui no encerramento. Nós ficamos pensando, um homem de Deus, na presença do Senhor, e recebeu um castigo rigoroso. Você pergunta assim, o Senhor permitiu isso? Quantos morreram nas arenas lá no passado? Mas tem um texto bíblico que está na abertura dos selos em Apocalipse, precisamente Apocalipse 6, a partir do verso 9, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Portanto,
a palavra de Deus diz que há um grande galardão, um galardão especial para aqueles que morreram em testemunho do nome do Senhor. Nós encerramos aqui este episódio, agradecendo a presença do pastor Luiz Eugênio, Pai, Senhor todo. pastor Serlon Pai, Senhor. e também a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos.